E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, seja bem-vindo ao canal. Se você gosta de espadas, tá? Esse é o lugar para você. Já se inscreve, aperta o sininho, deixe seu like, essa coisa toda, tá? Se você gosta de Vikings, se você gosta da Era Viking, se você gosta de espada Viking, se você gosta de outros tipos de espada, tá? Aqui a gente fala sobre todas, gostamos de todas, né? E a gente vai se aprofundar em todas. E a pergunta de hoje, esse vídeo que deve ser um pouco mais rápido, é: por que as espadas da Era Viking não eram mais pontudas? Bem, a gente sabe que as espadas desse período da Era Viking são espadas com a lâmina mais larga, que elas permanecem relativamente largas aqui no seu perfil, apesar de existir um distal taper, né? Mas elas são espadas que têm um perfil geralmente largo, tá? E voltadas para a questão do corte, tá? E muito por isso a gente tem as pontas mais arredondadas, algumas mais arredondadas e outras um pouco menos. Essa aqui ainda tem uma ponta bem bacaninha até, mas ainda assim ela é relativamente redonda, tá? E voltada para o corte, seguindo o perfil de como eram muitas da época. E algumas vão ser ainda mais arredondadas, tá? E menos pontudas. Mas aí a gente fica pensando, pô, numa época em que as pessoas usavam cotas de malha, não seria muito mais interessante, já que você não pode cortar uma cota de malha, não seria muito mais interessante você ter uma espada mais pontuda, com a ponta que realmente vai fazer uma diferença para perfurar essas cotas de malha? Por que durante todo o período das cotas de malha não surgiam espadas assim, mas as espadas tinham esse perfil? Esse é um questionamento super interessante e que a gente não tem uma resposta definitiva, tá? Ninguém pode chegar e dizer para você a resposta é isso, porque a gente tem conjecturas, tá? A gente imagina, dado o contexto da época, dado que a gente sabe sobre as armaduras, dado que a gente sabe sobre as espadas, né, sobre os tipos de armas que eram utilizados naquela época. Então a gente consegue inferir várias coisas, mas você nunca vai poder ter uma resposta absoluta, tá? Se alguém está falando para vocês que é isso, com certeza, essa pessoa não está te dizendo a verdade, beleza? Então é o seguinte, o que a gente imagina é que, bem, uma coisa que a gente sabe é que essas espadas, né, ou a espada, não era a principal arma de nenhum exército dessa época, tá? O que se usava primeiramente? Então, lanças. E as lanças, sim, eram pontudas, tá? Sempre foram. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas as lanças tinham ponta e visando total a perfuração, né? A lança, ela não tem preocupação de corte, tá? Então, principalmente nessa época, era utilizada ali a questão de lança e escudo, a pessoa seria perfurado pela lança. E aí você teria a espada como sua arma secundária. Então aconteceu alguma coisa com sua lança, sei lá, você perdeu sua lança quebrou, aconteceu alguma coisa, você vai puxar a sua espada, tá? E aí a sua espada, ela é voltada para o corte. Porque aí a gente não consegue dar uma resposta definitiva. Mas o que a gente sabe é que na época, apesar de existir armadura, existir cota de malha e ela ser efetiva contra esse tipo de espada, porque essa é uma espada voltada para corte, você não vai cortar uma cota de malha, tá? Com essa espada ou com nenhuma, né? Mas algumas eram feitas, algumas, né, posteriores, tem um perfil para perfurar a cota de malha. Mas nessa época não, a gente tem as espadas de corte, tá? Mas o que a gente sabe é que apesar de existir as cotas de malha, elas não eram tão comuns assim, tá? Isso quer dizer o quê? Que quem tinha as cotas de malha eram os cavaleiros, tá? Eram a classe nobre, eram quem tinha... É claro que poderia ter outros que não eram cavaleiros que teriam cotas de malha, tá? Mas seriam pessoas que seriam capazes de arcar com esse custo, que absolutamente não era barato, tá? Então as cotas de malha, em determinados períodos ali da Era Viking, não eram tão comuns como a gente acha. E nessa época, até onde a gente sabe, não existia o gambeson, tá? Aquela armadura de tecido.
ou mesmo se existir, ele é relativamente vulnerável a cortes, tá? A gente já viu vídeos por aí na internet do pessoal pegando gambesons históricos e pegando espadas de perfil de corte e cortando ele, tá? Ele é bom para ajudar na questão de pancadas, né, de força concussiva, e dependendo do perfil da ponta, talvez realmente esse tipo de espada não perfuraria um gambeson, mas ela poderia acabar cortando. Então assim, o gambeson a gente pode tirar desse período. Então muito provavelmente a gente não tinha gambeson e a gente teria pessoas ali pouco protegidas, né, com seu escudo e suas roupas normais, algumas roupas, é claro, para talvez mais grossas, de linho, alguma coisa assim para se proteger, mas ainda assim bastante vulnerável ao corte. Então se você durante 300, 400 anos que fosse desse período da era viking, ou próximo disso, você usou espadas voltadas para corte durante todo esse período, é porque elas eram eficientes, tá? É porque nessa época elas cumpriam o seu propósito, né, que era a questão do corte. Inclusive algumas, a gente sabe, né, de algumas espadas da era viking que eram mais realmente dos nórdicos, que eram espadas de um gume só, né, com um perfil ainda mais voltado pro corte, tá? E realmente muito eficiente nisso. Então, essas espadas, uma coisa que a gente tem que aprender com a história é o seguinte: uma arma, uma espada, no caso, como a gente diz aqui no canal, né? A gente só fala praticamente de espadas. Se ela foi usada durante tanto tempo na história, durante mais 100 anos, 200 anos, que quer que seja, é porque ela era eficiente, ela cumpriu o seu papel naquela época, naquele contexto. É claro, se você pegar uma espada desse perfil, levar lá para o século XV, né, na Europa medieval, provavelmente ela não seria eficiente, não seria muito utilizada, tá? Apesar que ainda durante séculos posteriores ainda existiam algumas poucas espadas com esse tipo de perfil de lâmina, mas foi caindo bastante, tá? Então assim, se ela foi muito prevalente na sua época, né, se ela foi muito usada, é porque ela era com certeza muito eficiente e porque o contexto da época, né, ajudava a ela, né? Então ela foi feita para aquela época, né, para aquele local, para aquele contexto. Então aquilo tudo, né, mostra pra gente que ela era extremamente eficiente, e por isso ela foi usada durante séculos, tá? Então, o que a gente pode imaginar e especular é que, né, e juntando o que a gente sabe, é que eles mantiveram esse perfil voltado para corte, elas não eram mais pontudas, porque elas não eram necessárias, né? Não eram necessárias que elas fossem mais pontudas, tá? Se fosse necessário, eles teriam feito elas mais pontudas, tá? Então, é isso que a história mostra pra gente, tá? Que nesse período, então, da Era Viking, elas não eram mais pontudas porque realmente não era necessário. Provavelmente muita gente não estaria usando nenhum tipo de armadura, né? E aí você tem uma arma totalmente voltada para corte, né? Para carne, era extremamente eficiente. Então é isso, pessoal, por hoje é isso. Só que a gente conversando, né, de uma forma mais informal, pensando sobre esse assunto que é tão interessante, né? E me diga aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isso, se você concorda, se você tem alguma outra ideia, porque como eu disse, nessa questão a gente não tem uma resposta definitiva, tá? Não dá para dizer com certeza, é isso ou aquilo. Então se você tem alguma ideia diferente, gostaria de saber, comente aí, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? E falou!